Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando com frio, mas vamos em frente. Essa quarta-feira, muitas novidades, muitas notícias, né? Primeira delas é, se você está assistindo esse vídeo agora, começou há pouquinho, 9h30 da manhã, a transmissão da Botafogo TV do treino no Lonier, né? Retorno dos jogadores do Botafogo após a partida contra o Bahia, né? Então aquela transmissão ali descontraída, com participação da Júlia Camacho, da minha amiga Hanna Santos, enfim, mostrando, né, um dia frio, porém lindo, ensolarado, né, e treinamentos no Lonier. Sempre bacana, a gente acaba tendo alguma surpresa, né? Já teve transmissão que mostrou até o Textor, né, de surpresa. É o chamado debate pronto, né? Debate pronto, trocadilho, da Botafogo TV. Botafogo TV que mostrou ontem também um clipe ali de uns 2 minutos, bem interessante, sobre o licenciamento da marca Botafogo, o quanto que tem crescido, né? Vários produtos, tem chinelo, tem parceria com a loja Reserva, tem com a loja de biquíni, né, de maiô, a Blue Man, enfim, muitas parcerias firmadas nos últimos 6 meses, e os copos, né, os copos botafoguenses, e a marca própria Firestore, né? Então muitas coisas boas aí sendo mostradas, evolução do nosso fogão, não só dentro das 4 linhas, beleza? Galera, vamos à nota triste de ontem à noite, o falecimento do jogador do Nacional do Uruguai, o Juan Izquierdo, né? Jogador de 27 anos, teve um mal súbito na partida da Libertadores lá no Morumbi contra o São Paulo, né? Jogo que o São Paulo acabou vencendo por 2-0. O Izquierdo teve um problema de arritmia cardíaca, né? E, enfim, tombou em campo. E a gente que é mais velho, né, lembra até de outra morte que aconteceu lá no Morumbi há alguns anos atrás, que foi do jogador Serginho do São Caetano, também enfrentando o São Paulo, né? Inclusive, se não me engano, o Serginho ele cai ali na área, quase que aos pés do jogador Grafite, né? Hoje comentarista do Grupo Sport TV, né? Então, realmente lamentável essa morte, né? O mundo do futebol de luto. E hoje à noite, né, na rodada de Copa do Brasil, jogo de Campeonato Brasileiro, teremos aí 1 minuto de silêncio, uma homenagem ao jogador, né, que deixa esposa e 2 filhos pequenos. Muito triste mesmo essa notícia aí dele. Inclusive, depois da queda em campo, a ambulância ali do Morumbi, enfim, rapidamente atendeu, mas ainda a caminho do hospital em São Paulo, ele teve uma parada cardíaca, né? Então, desde então, aí, foi exatamente quarta-feira passada, praticamente 6 dias, né, de sofrimento para todos que gostam do futebol, e infelizmente essas notícias eventualmente acontecem, né? Então, nosso abraço, nossa solidariedade, né? Não só à família do Izquierdo, mas a todos os fãs do futebol e especialmente torcedores do Nacional. Seguimos, galera, seguimos. Notícia realmente triste. Eu falei da rodada de hoje, né? Hoje tem Copa do Brasil, tem Bahia recebendo o Flamengo, tem o próprio São Paulo recebendo o Atlético Mineiro. Tenho certeza que o minuto de silêncio, as homenagens ao Izquierdo serão até maiores no jogo do Morumbi. E também vai ter um jogo lá do início do Campeonato Brasileiro, um daqueles jogos atrasados, que é o Cruzeiro e Internacional, tá? Esse é um jogo 19 horas, os da Copa do Brasil são 9h30 da noite, então 19 horas Cruzeiro e Inter jogam no Mineirão para recuperar a partida lá do início de maio, né? Deveria ter sido jogada, mas por conta aí de toda a situação do Rio Grande do Sul, acabou sendo adiada, né? Pessoal, vou falar logo do assunto da thumb, né? Botei o Vitinho, o Botafogo já tentou o Vagianidis, né? Jogador grego do Panathinaikos, já tentou o próprio Rodinei, recentemente o Kelvin do CSKA, né? E a bola da vez é o Vitinho, jogador brasileiro, 25 anos, do Burnley, da Inglaterra, né? Se fala também do Ivan Ramírez, do Libertad, mas o Ivan Ramírez está naquela situação de plano B, tá? O Botafogo tem otimismo pela contratação do Vitinho. Ontem até o Fabrício Romano, né, os maiores nomes aí mundiais sobre mercado da bola, né? Ele
disse que a proposta do Botafogo foi formalizada nessa terça-feira, também conhecida como ontem, por um total de 8 milhões de euros, tá? Sendo 7 milhões de euros, mais 1 milhão em bônus, e que o contrato do jogador seria de duração de 4 anos, tá? Ou seja, um jogador que a princípio vem realmente para somar tecnicamente, né? Ele tem 25 anos, então jogaria daqui até os 29 no Botafogo, né? Caso seja negociado antes disso, ainda teria 10% para o Burnley, tá? E um detalhe também interessante que foi falado, o Vitinho foi contratado pela equipe inglesa, junto ao Bruges, da Bélgica, por 1 milhão de euros, então já é aí uma valorização aí de 8 vezes praticamente, né, do que foi pago pelo Burnley, né? O que está pegando ainda na negociação, tá? Além da questão do prazo, né, o Botafogo corre contra o relógio, segunda-feira é a data final, é a deadline aí para inscrição, é a questão de que o Burnley quer repor o jogador, né? Eu vi até alguns botafoguenses brincando, manda o Damian Soares para lá, né? Mas acho que seria até um prêmio para o Damian ir jogar na Inglaterra, né? Mas enfim, então a verdade é essa, o Burnley não deu ainda uma resposta, busca um jogador no mercado para repor essa possível saída do Vitinho, tá? Então, por isso, há um otimismo do Botafogo em relação ao jogador. O jogador quer vir para o Botafogo, né? Tem o desejo de estar próximo da seleção brasileira, né? Sabe que vindo para o Botafogo disputando Brasileirão, disputando Libertadores, enfim, o novo Botafogo, ele vai estar mais próximo da seleção brasileira, né? Então, é isso. Acho que realmente a questão do prazo é que é um grande adversário. Tomara que a equipe inglesa dê uma resposta ainda hoje, quarta-feira, para que dê tempo, inclusive, a questão toda de papelada, tudo. Aí daria tempo. Acho que se os ingleses responderem hoje, dá tempo da gente ver o Vitinho chegando aí para essa reta final, né, de ano e também, claro, o restante aí, que seria um contrato, como eu disse, até longo, né, de 4 anos. Né? A situação do Damian Soares segue na mesma. Outro dia, eu acho que eu acabei até esquecendo de comentar aqui, né? Teve um stories do Alexander Barbosa, né, com o Damian ali atrás, tal, fazendo um tratamento, né? Então se falou de que talvez ele pudesse continuar no clube, mas não é isso. O Botafogo, a tendência é que ele vá realmente para o Pearol, mas o Botafogo quer uma compensação financeira por isso. Não vai liberar o Damian Soares de graça, tá? Isso aí já é um fato, tá? Consumado. E é isso, galera. Caso o Burnley não responda, digamos, até amanhã, né, para o Botafogo, aí o Botafogo vai com tudo no jogador Ivan Ramírez, que é um pouco mais velho, tem 29 anos e atua no Paraguai, né, na seleção paraguaia e no Libertad, ex-clube do Alexander Barbosa, que eu acabei de citar. Beleza? Galera, situação de zagueiro. Antes de eu falar do Botafogo no mercado, eu vou falar das saídas de Luiz Segovia, né, o Segoval, como a galera chama, jogador equatoriano, que veio do Independiente del Valle, enfim, teve um período lá no Molenbeek, sofreu uma lesão séria e desde então não foi aproveitado no Botafogo. Quando volta para o Botafogo, ele não é aproveitado, né? Ele foi aproveitado lá no início, né, acho que ainda na época do Castro, e era uma das grandes perguntas da torcida: por que Luiz Segovia não atua, não é escalado, né? Ele era relacionado, a gente via ele viajando para lá e para cá, quase tudo quanto era jogo ele estava relacionado, mas nunca era escalado pelo Arthur Jorge, como também não foi pelos antecessores, né? Bruno Lage, enfim. Então havia sempre essa grande interrogação. Até a Aline Bordalo perguntou para o Arthur Jorge na coletiva de imprensa pós-jogo contra o Palmeiras, né, sobre o mistério do Luiz Segovia, e o Arthur Jorge saiu ali pela tangente, disse que não ia deixar a Aline ainda com essa pulga atrás da orelha, né, não ia responder. Claro que àquela altura, há uma semana atrás exatamente, já deveria ter uma conversa de que o Luiz Segovia seria emprestado, né, e aí o Arthur Jorge não quis falar disso, não quis dar um spoiler, né, mas de qualquer forma sempre foi um mistério por que ele nunca teve minutagem com o Arthur Jorge. Inclusive em 2 jogos o Arthur Jorge preferiu
improvisar, né, o Marçal na zaga do que usar o Segovão, que estava no banco, né? Então, assim, não é possível, o cara tá treinando tão mal assim. E vi uma galera também, vários torcedores, eu sei que vocês vão comentar aqui embaixo, falando, pô, por que não emprestou o Walter, né? Mas, gente, vamos pensar que, por mais que o Walter tenha cometido alguns erros nessa temporada, né? Ele, enfim, seguiu ali como sendo um jogador importante, inclusive fez um jogo de bom nível aí contra o Bahia, né? E o Luiz Segovia devia estar treinando muito mal, né? Ou então o que dá para entender é que ele não conseguiu se recuperar totalmente dessa lesão que ele teve lá na Bélgica, né? Tanto é que ele aceita agora sair do Botafogo para ganhar uma minutagem e jogar no CRB. O que chama atenção em relação ao CRB, né? Vamos lá. Botafogo, recentemente, nesse protocolo aí de enxugar o grupo, emprestou alguns jogadores. Eu falei aqui ontem do Gustavo Sauer sendo apresentado oficialmente no Cuiabá, Série A. O próprio Patrick de Paula sendo apresentado recentemente, semana passada, no Criciúma, Série A, né? Então chama atenção o Luiz Segovia ir para o CRB, que além de estar na Série B, né, tá brigando para não cair. Ele tá próximo, tá em 16º lugar, né? Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Então o CRB realmente vai ficar ali até o final, brigando para não ir para a 3ª divisão, né, para a Série C. Ainda se fala 3ª divisão? Para a Série C, né? Mas enfim, eu acho que não altera muito o panorama. A gente já tinha perdido as esperanças de ver o Luiz Segovia sendo escalado. Acho que se ele eventualmente tivesse sido escalado, digamos, nesse último jogo, a torcida do Botafogo ia ficar até animada. Opa, vamos ver como está o Luiz Segovia, né? Porque o nível de confiança no Lucas Walter hoje é muito baixo, né? Volto a dizer, ele fez um bom jogo com o Bahia, né? Tomara que o Walter se recupere. O Walter já teve momentos ali melhores nessa temporada, né? Com o Arthur Jorge ali, enfim. E é isso, galera. Acho que é um empréstimo que de fato não muda em nada, já que o Arthur Jorge deixou muito claro que o Luiz Segovia não era de fato uma opção no grupo. Ainda falando de zagueiro, o Felipe Sampaio, que também, enfim, também esteve lá na Bélgica, né? E agora vai ser emprestado, tá? De novo, Felipe Sampaio. O Felipe Sampaio, curiosamente, foi a primeira contratação da SAF do Botafogo, né? E ele vai ser agora também emprestado. Existe a possibilidade de Portugal e também se fala em Atlético Goianiense como destino para o Sampaio, tá? Isso aí é uma informação da Rádio Tupi, beleza? Não citei aqui também outros 2 jogadores que foram para fora do Brasil, né? Casos do Diego Hernandes, que foi para o Leão do México, e o Segovinha, né? Que foi para o Al Ain, beleza? Então aí esses jogadores que não foram aproveitados, né? Dos jogadores que vieram de fora, do próprio Molenbeek, na realidade só o Carlos Alberto que acabou sendo aproveitado no grupo e tem entrado, né? Enfim. Vamos lá, galera. Zagueiro, contratação. O Botafogo tentou, vamos relembrar aqui, tentou o Lianco, né? Que era visto como uma oportunidade de mercado. O Lianco acabou optando de ir para o Atlético Mineiro. Aliás, não, né, nesse início lá de Galo não tem ido muito bem. Depois teve o Joaquim dos Santos. O Botafogo tinha medo em relação a uma lesão do Joaquim, também deixou passar. O jogador acabou indo para o Tigres do México, já fez 2 jogos lá no Tigres. Ainda zagueiro do Santos, a última tentativa do Botafogo foi o Jair, né? E também não houve negócio, né? O Jair visto aí como uma joia do futebol santista, 19 anos, né? E o Botafogo segue tentando um jogador com perfil jovem para a zaga, tá? Só que eu acho que no momento, né, em que o Botafogo não tem nenhum nome, tá? Tô dizendo isso para vocês, não tem nenhum nome em vista para a zaga, era para ativar um protocolo aí de, essa altura, tem que trazer um zagueiro. Seja um jogador experiente, acho até melhor, né? Para pelo menos jogar essa reta final
ou ser uma opção de banco, né? Vamos dizer assim, olha, a gente não vai ter um jogador para chegar e ser titular do lado do Bastos, né? Então que seja um jogador para ser uma opção no banco para Alexander Barbosa e Bastos, né? Eu acho assim, o Botafogo ofereceu 10 milhões pelo Jair, né? Então, não é possível que não tenha um zagueiro aí que o Botafogo gaste 1 milhão, né, 2 milhões e traga pelo menos para ter esse zagueiro, né? Porque hoje no elenco a gente tem Bastos, Barbosa, Lucas Alter e Pablo, que é um grande ponto de interrogação, né? O Pablo parece que pode ser relacionado com o Fortaleza, mas é uma situação aí que a gente não consegue apostar, né, no Pablo diante dos problemas aí dele de lesão, né? Jogou pouquíssimos minutos no início do ano, enfim. Então é preocupante essa situação do Botafogo hoje, né, dia 28 de agosto, né, há poucos dias de fechar a janela, não ter um nome para a zaga. Tomara que a gente seja surpreendido aí e surja algum nome aí que agrade, né? Que agrade. Volto a dizer, perfil que o Botafogo busca é oportunidade de mercado, um jogador jovem para a zaga. Falando ainda de zagueiro, eu falei ontem, né, que o Bastos deveria ser convocado, né? Foi até a nossa thumb de ontem, dito e feito, ali por volta das 11h30 da manhã. Ele foi convocado pela seleção angolana, jogará aí 2 partidas no continente africano nessa data FIFA. Então, parabéns aí para o Bastos Kisanga, né? Mais um jogador botafoguense convocado. Já tinha tido o Luiz Henrique, o Savarino e o Gatito Fernandes, tá? Galera, para fechar, vamos falar da Liga Forte União, que assinou um contrato com a Record, né? 210 milhões ano, né? Há um tempo atrás a gente lembra que o SBT tinha oferecido um valor até maior, né? Por 2 anos, mas vamos começar aí em 2025, transmissões da Record. Tem uma série de times aí, né? O Botafogo está na Liga Forte União, por isso que nos interessa, né? E só para a gente entender, a Libra, que é outra, né, outro grupo aí de clubes, assinou com a Globo, né? Então, sempre a transmissão do jogo vai ser baseada no mandante. Então, se o Botafogo joga no Newton Santos, pode ser uma partida escolhida pela Record. Vai ser sempre uma partida por rodada na Record, uma partida por rodada na Globo, né? Então, para quem não tem TV a cabo, né, é mais ligado aí na TV aberta, que é um grande número, né, de torcedores pelo Brasil que dependem da TV aberta, é uma boa notícia, né, ter esses 2 canais aí, cada um transmitindo um jogo por rodada, tá? Ainda existem possibilidades dos streamings, né, aqui da plataforma do YouTube, do próprio Google, né? Então são outros contratos aí que podem vir a ser assinados, assim como também canais fechados, né? Vou dar exemplo aí para vocês: ESPN, TNT Sports, né? Seriam canais fechados que também podem vir a fechar aí essas negociações. Então, basicamente é isso, né? Os jogos do Botafogo terão a Record, né, como transmissora ano que vem, né? Mas obviamente ainda está em aberto, aí pode ser que tenha Cazé TV, né? E o próprio Premier da Globo também pode ser que haja algum tipo de acerto, né? Mas a primeira notícia é essa da Liga Forte União acertando com a emissora paulistana. Tomara que eles não deem aquela paulistada e fiquem só transmitindo jogos do Corinthians, do Palmeiras, né? Bom, para isso precisa o Corinthians se segurar na Série A, né? Inclusive, a própria Liga Forte União tem clubes, né, como o Avaí, Operário, Vila Nova, que estão na Série B, né? O Vila Nova está até com chances de subir, né? Está ali no G4 da Série B. Mas esses clubes fazem parte, né? E naturalmente, se conseguirem subir para a Série A, também seriam clubes que poderiam ter seus jogos transmitidos como mandantes, tá? Então acho que ficou explicado, deu para entender como é que funciona isso, mas ainda teremos definições, né? Eu acho que a plataforma aqui como o YouTube certamente vai fazer parte disso, né? Hoje a transmissão dos jogos mudou completamente do que era antes, né?
que era basicamente era Globo e olhe lá, né? Hoje a gente tem um leque aí de opções, e quanto mais opções de boa qualidade tivermos, melhor, né? Eu sei que a galera fica preocupada, pô, mas a Record não tem tradição, né, em esporte, a transmissão não é tão boa como a da Globo, mas com certeza, com todo esse dinheiro injetado e grandes clubes aí participando, teremos aí também uma melhora, né, no nível de transmissão, de narradores, né, porque ninguém investe, né, tanto assim no Campeonato Brasileiro e depois vai investir também em transmissão, em narrações, enfim. É isso, galera. É isso por essa quarta-feira, né? Estamos agora uma semana sem jogos, né? Isso é muito bom para o Botafogo recuperar seus jogadores. Temos visto aí o nosso jacaré, né? O Júnior Santos e o Eduardo batendo bola. O Jefinho também está um pouco mais presente ali, aparecendo, né? É muito bom a gente ter essa semana livre, né? Vamos olhar, como eu digo sempre, né? Metade do copo cheio, que é essa eliminação da Copa do Brasil bizarra, né, para o Bahia. Bizarra não por conta do Bahia, que tem um ótimo time, mas pela arbitragem. E é a hora de aproveitar, é a hora do Botafogo. Hoje, por exemplo, esse jogo São Paulo e Galo é interessante também para a gente observar como está o São Paulo, né, que será nosso adversário aí, né. Eu acho que eu falei aqui, né, que teremos jogos, falei, né, dia 18 e 25 de setembro. É tanta notícia, galera, que às vezes eu termino de gravar e falo, pô, esqueci de falar tal assunto, né? Teremos jogos 18 e 25, 2 quartas-feiras, 9h30 da noite, e sendo que Fluminense e Galo jogarão às 19 horas, tudo no Rio de Janeiro, né? Tomara que não embole aí a questão da segurança, né? Grandes torcidas jogando, se deslocando pelo Rio de Janeiro, tomara que o policiamento de fato seja reforçado para que todo mundo vá assistir tranquilo aí esses jogos, beleza? Grande abraço, deixe seu like, faça seu comentário, ótima quarta-feira para todos, valeu, abraço, fogão para cima.